Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Muito obrigado, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Um Parêntese na Eternidade. Num trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: pela nossa devoção à meditação, chegamos a um grau maior e uma compreensão mais profunda do Deus consciência. Mestre, sobre esse assunto da meditação, qual é a sua visão, mestre, da meditação? Ô Gilson, esse é um assunto básico para todos nós. A meditação é aquilo que nós temos de mais importante para uma compreensão direta. Nós temos enfatizado muito para vocês essa importância da compreensão, da verdade sobre a compreensão. Em geral, usamos a expressão compreensão no sentido de um entendimento intelectual do assunto, de um entendimento teórico do assunto. E mesmo quando aqui falamos sobre a questão da meditação, acreditamos que a prática da meditação, como em geral ela é conhecida, ainda não seja uma teoria. O detalhe todo aqui é que essa assim chamada prática da meditação ainda está dentro de um modelo que não é a verdade da meditação. Isso porque a meditação real, e é disso que temos tratado com vocês, nós precisamos ter uma aproximação verdadeira da meditação, e não disso que nós conhecemos pelo nome de meditação. Quando essa palavra chegou no Ocidente, vindo da Índia, do Japão, da China, vindo daqueles que se aproximaram desta visão da realidade pela meditação, isso se tornou aqui no Ocidente uma prática, mas uma prática mecânica, uma prática técnica. A verdade da meditação é a ciência da revelação daquilo que está além da mente e, portanto, além do ego. A tomada de ciência desta revelação é meditação. Assim sendo, a meditação, ela não pode ser uma prática efetivada, realizada pelo próprio ego. E, no entanto, é assim que a maioria das pessoas entendem essa questão da meditação, quando fazem uso de uma técnica, de uma prática, de um sistema de meditação. Enquanto houver alguém envolvido dentro de um sistema, prática ou técnica, haverá um movimento mecânico e inconsciente. Naturalmente, como a mente egóica funciona dentro desse contexto, nós precisamos explorar essa questão da meditação, ter uma compreensão direta disso, e não um entendimento verbal, intelectual, nem isso que é conhecido como prática mecânica, onde existe alguém envolvido nesta técnica, nesta prática. É por isso que não funciona. As pessoas já estão meditando já há 40 anos, dentro de um sistema técnico, dentro de uma prática, a pessoa está meditando, o eu está meditando. Isso ainda é um envolvimento da identidade egóica. É claro que por uma técnica ou prática, através de um modelo de respiração ou de aquietação da mente através de um mantra ou de uma música suave,
podemos ter benefícios, mas esses benefícios estão dentro ainda desse modelo da identidade egóica. Ainda fazem parte de uma quietude que se alcança. E quem é esse elemento envolvido nesse alcance da quietude? Ainda é o eu. Quando a mente ela é aquietada, silenciada por uma técnica, nós temos aqui, nesse momento, um mecanismo ainda de escape da psicológica condição do ego. Em outras palavras, a meditação como ela é conhecida e como ela vem sendo praticada, ela alivia o estresse, ela acalma, mas ainda é um expediente de fuga. E a verdade da meditação, ela não se propõe a isso. A verdade da meditação é a revelação daquilo que é a realidade divina do seu ser. E isso só é possível quando o meditador não está mais presente. Assim, não se trata de aquietar a mente. A mente se aquieta, mas não tem alguém envolvido nessa quietude da mente. O cérebro silencia, mas não tem alguém envolvido nesse silenciamento do cérebro. Quando há real meditação. E a meditação, Gilson, tem início nesse momento. É sempre nesse momento. Você está conversando com alguém, esse é o momento da meditação. Você está dirigindo um carro, esse é o momento da meditação. Você está ocupado profissionalmente fazendo alguma coisa, esse é o momento da meditação. A pergunta é: o que é isso vivencialmente? O que é isso na prática? Veja, não é uma prática de meditação em que você reserva um momento para fazer isso. Mas aqui nesse momento, o que é esse momento de meditação de uma forma prática? É tomar ciência do movimento do eu, que envolve pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, percepções, os seus gestos, o seu tom de voz, as palavras que você usa se você estiver conversando com alguém. Aqui nesse instante, nesse momento, temos a meditação. A meditação só ocorre agora. E quando ela ocorre, não existe esse elemento que é o eu, fazendo algo. Não se separar desse instante, desse momento, como sendo o observador das coisas, o pensador dos pensamentos, o que gerencia os gestos ou o comportamento. Ficar ciente do próprio movimento do corpo e da mente, sem se envolver psicologicamente com isso, é meditação. Então, estamos diante de algo que é maravilhoso. É a ciência de ser, de estar aqui e agora, desidentificado de tudo que ocorre externamente e internamente. Então, não existe um eu envolvido na meditação. É a ausência do meditador, a presença da meditação. Um trabalho real nessa direção, Gilson, consiste em se tornar ciente de suas reações a todo instante, a todo momento. Então, repare, nós não estamos diante de algo tão fácil, porque não estamos diante de algo técnico. Através de uma técnica, de uma prática, de um sistema,
nós podemos fazer uso dessa assim conhecida meditação tradicional. E de uma certa forma, com um certo tempo, conseguimos aquietar a mente, silenciar a mente. Mas isso é relativamente simples. Aqui estamos lidando com algo que não é tão simples e tão fácil, que é se tornar ciente do próprio movimento do eu nesse instante. E apenas nesse instante. E por que é assim? Porque sem isso, nós não temos a verdadeira base para a meditação. Então, se você reserva um momento para a meditação, e nesse momento você luta contra pensamentos, você batalha contra eles, você afasta as emoções, se afasta das sensações dos sentidos, porque você está em um lugar onde você não tem estímulos. Você está em um quarto, respirando de uma certa forma, de olhos fechados. Então você está, de fato, afastado dos estímulos externos sensoriais e lutando contra os pensamentos que surgem. Mas esse movimento ainda é um movimento de esforço, de controle, de presença do eu. A partir de um certo momento, você consegue um certo resultado. É quando a mente se aquieta, é quando o cérebro silencia. Mas logo que acaba a meditação, você está de volta. Aqui, o que estamos dizendo para você a respeito da verdade da meditação é que nós não precisamos de nada disso. E, no entanto, não estamos diante de algo tão simples, porque não se trata de uma técnica que se faz em algum momento especial do dia, durante o dia ou à noite. Aqui estamos diante da vida acontecendo. E a base para a verdade da meditação, uma vez que a meditação é a ausência do meditador, nós temos que limpar esse terreno. Limpar esse terreno é se livrar da ilusão dessa identidade que se separa, que é o ego. Assim, a base real para a meditação é o autoconhecimento. Sem essa base que é o autoconhecimento, que é nesse instante perceber suas reações diante das situações, dos eventos, dos acontecimentos, diante de um desafio, diante de um estímulo. Tomar ciência de suas reações é autoconhecimento. E sem isso, não temos a verdade da meditação. Isso explica porque a pessoa medita já há 40 anos, mas ainda carrega esse modelo de identidade que se separa, tendo raiva, tendo medo, tendo inveja, ciúme, preocupações, ansiedade. No momento da prática, nada disso aparece, mas é só no momento da prática. Aqui nós precisamos tomar ciência da verdade, daquilo que somos nesse instante, momento a momento. Então, a verdade da meditação é agora. Quando o chefe fala com você, quando o marido reclama de alguma coisa, quando os filhos geram alguma perturbação, ou há algum desconforto na forma como alguém lhe trata, a quem está ferindo, a quem está magoando. Quais são suas reações no momento desta dada coisa, aqui nesse instante? Vejam, a base para a meditação é o autoconhecimento. É necessário se tornar ciente desse sentido do eu que se separa do momento presente, que se separa da experiência, que vê a sua imagem sendo ferida, magoada. É necessário tomar ciência do próprio movimento do eu nesse instante. Tomar ciência disso é autoconhecimento, e autoconhecimento é parte da meditação. Então, há uma quebra desse modelo de presença de identidade egóica. E quando isso não está, porque temos ciência desse modelo de separação, de dualidade, se dá início à meditação real.
aqui e agora, nesse instante. Então, nós temos que ter esse perfume em nossas vidas, o perfume desta ciência de ser. Mas isso só se torna possível quando há autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você pode fazer uso de técnica ou prática de meditação por mais de 200 anos e jamais irá se livrar desse sentido de dualidade, de separação, de ego-identidade. A realização, a verdade do seu ser, a iluminação espiritual, é aquilo que se revela quando temos a presença da meditação, mas não da técnica ou prática da meditação, mas a revelação da meditação, que se mostra presente quando há autoconhecimento. Sem autoconhecimento, não temos meditação. Um outro assunto envolvido nesta presença do autoconhecimento é essa atenção sobre o movimento da consciência, que é a consciência do eu. Assim, todo esse assunto, Gilson, precisa ser investigado, aprofundado. Nós precisamos tomar ciência do que é meditação. Temos que aprender a arte da meditação. O detalhe é que não sabemos o que é aprender. Aqui, aprender é tomar ciência nesse instante desta desidentificação com a consciência egóica. Não é tomar uma aula ou ouvir uma palestra ou aprender isso com alguém. Ninguém pode lhe ensinar o que é meditação. E não há como você aprender o que é meditação lendo livros ou ouvindo palestras. Isso requer a presença desta atenção sobre todo esse movimento do eu, o que lhe confere autoconhecimento. E quando há autoconhecimento, esta porta da meditação se abre. E esta realidade se revela aqui nesse instante, nesse momento. Trabalho consiste em tomarmos ciência do movimento do eu, do movimento do ego. Então temos a base para a meditação. Então precisamos conhecer isso de perto. É por isso que nós temos encontros online, trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Nesses encontros, você tem a oportunidade de se aproximar do que é a vivência real da meditação, de uma forma prática, de uma forma real, de uma maneira tal que você tome ciência de suas reações e possa ir além delas, descobrindo aquilo que está fora do eu, fora do ego. Ô mestre, eu mesmo, antes de conhecer o trabalho do mestre, eu tinha uma prática realmente de meditação. Eu meditava pela manhã, no meio-dia e à noite, em horários determinados. E após conhecer o mestre, se aproximar desse trabalho com o mestre, participando principalmente dos encontros online, que são os satsangs que o mestre proporciona, aí eu pude começar a perceber como eu era completamente inconsciente do tanto de pensamento que tinha, inconsciente das emoções, inconsciente das reações, e sempre identificado com esses pensamentos, emoções, reações, e inconsciente dessa identificação. E quando eu passei a participar desses encontros online que o mestre proporciona, me aproximando dessa atmosfera de presença que o mestre vive, aí eu pude começar a ter essa consciência de ver o quanto a minha mente é barulhenta, de ver o quanto me identificava com emoções e mergulhava num bololô só, nos pensamentos, emoções, e é pura graça realmente poder participar desses encontros e, como eu falo, né, entrar de carona nesse estado de presença, nessa graça, nesse silêncio que o mestre é. Sim, Gilson, é exatamente assim que acontece. As pessoas passam um dia inteiro inconscientes de suas reações, pensamentos, sentimentos, emoções.
sensações, percepções. E naquele determinado momento do dia ou da noite, elas se assentam, fecham os olhos, colocam uma música ou aplicam alguma técnica para aquietar a mente. Veja, não precisamos de uma mente aquietada, nós precisamos de uma mente em silêncio. Mas ela não pode ser silenciada. Tomar ciência de suas reações é a mente se tornando cônscia dela mesma, aqui e agora, nesse instante. Então, nesse momento, a mente silencia. O cérebro se aquieta, mas de uma forma natural. Não há um elemento se ocupando pelo esforço, pela concentração ou pela respiração para aquietar a mente em algum dado momento específico. É aqui nesse instante. Precisamos nos tornar cientes, Gilson, de nossas reações. O ser humano ele não vive de uma forma ciente daquilo que se processa dentro dele. Nós estamos, a maior parte do dia e da noite, insciente desse processo, desse padrão, desse formato de pensar mecânico, inconsciente, repetitivo, tagarela dentro de nossas cabeças. Então, qualquer técnica que se aplique em determinado momento não irá funcionar. É nesse instante que temos que nos tornarmos cientes de nossas reações, para irmos além desta mecanicidade, desta inconsciência, para irmos além desta mente inquieta. Isso requer um trabalho direto em si mesmo. Isso requer a revelação do autoconhecimento. Mestre, a gente tem uma pergunta aqui sobre esse tema. A pergunta é da inscrita chamada Ione. Ela faz a seguinte pergunta: como ficar 24 horas por dia consciente? Como blindar a consciência para não se abalar com circunstâncias desfavoráveis? Veja, Gilson, as nossas perguntas, elas precisam ser compreendidas. Repare aqui, quando você pergunta como se manter 24 horas por dia, a realidade do seu ser não está no tempo. Portanto, não se trata de quantas horas por dia, nem quantos minutos eu vou estar consciente. Esse sentido do eu é exatamente essa inconsciência. E aquilo que nós chamamos de consciência, como nós conhecemos, repare, ainda faz parte desse sentido do eu. Não se trata disso. Quando aqui temos uma aproximação da verdade da meditação. A verdade da meditação é o fim exatamente desta consciência, que é a consciência do eu. Isso não requer tempo, requer exatamente o fim desse tempo, desse modelo de continuidade, de tempo. Uma aproximação da verdade da meditação, veja, não é algo também para lhe blindar de situações desfavoráveis. O nosso modelo de pensamento é exatamente esse: é se livrar daquilo que é ruim e ficar com aquilo que é bom. Então, nós queremos fazer uso da meditação para ficarmos blindados psicologicamente de adversidades. Uma aproximação da meditação é exatamente estar vulnerável ao que quer que esteja surgindo nesse momento, se tornando ciente daquilo que surge. Portanto, não se trata de um expediente para escapar ou se livrar de circunstâncias psicológicas desfavoráveis. Mas precisamos nos tornar exatamente cientes de tudo que está presente aqui, se revelando. Então, o ponto número 1 aqui, nós não colocamos essa questão do tempo. Você só precisa desse instante para se tornar ciente de suas reações. Ciente também dos pensamentos que surgem.
sejam eles bons ou ruins, apenas se tornar ciente deles. A própria ciência do movimento desta consciência, que é a consciência do eu, que envolve esse modelo de mente que está sempre trazendo pensamentos. Repare, Gilson, esses pensamentos bons, esses pensamentos ruins, essas circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, não importa. Tudo que de fato nos interessa é nos tornarmos cientes dessas reações. Apenas isso. Se tornar ciente de um pensamento e não manter esta continuidade dele. Se tornar ciente de uma emoção e não manter essa continuidade dela. Nós estamos mantendo a continuidade do pensamento, da emoção ou de algo que surge exatamente porque estamos desatentos a essas reações. Se tornar ciente dessas reações é ir além dessas reações. Apenas se tornar ciente delas. Então, como podemos nos livrar desta psicológica condição, que é a condição do eu, do ego? Se tornando ciente desse movimento, daquilo que se processa aqui e agora, dentro de cada um de nós. E também, externamente, como respondemos aos desafios, aos estímulos, às reações externas, a esse contato com ele ou ela, a essa percepção dos sentidos, o que quer que esteja surgindo aqui nesse instante, tomar ciência disso é o suficiente. E vou repetir isso de novo: nós não colocamos esse elemento tempo como fator importante. Nós precisamos apenas desse instante. É aqui nesse instante. É sempre nesse instante, momento a momento, que o trabalho acontece. Então, repassando isso, não se trata de fazer algo para se resguardar, para se proteger. Sua natureza real é liberdade, é amor, é paz, é felicidade. Apenas esse sentido do eu, do ego, nesse modelo de inconsciência, é que se mantém dentro desta velha condição. Tomar ciência do movimento do eu, do ego, nesse instante, é autoconhecimento. Isso é a base para a meditação real. E isso é agora, aqui, momento a momento. Gratidão, gratidão, mestre. Fechou o nosso tempo. Gratidão aí por mais esse videocast. E para você que está assistindo o vídeo até agora, fica o convite. Se tu tem o desejo sincero em conhecer a si mesmo, em se auto-investigar, fica o convite para vir para os encontros online e também presenciais e retiros que o mestre Gualberto proporciona, que são chamados satsang, que é o encontro com a verdade, porque nesses encontros, um mestre que já vive nesse estado chamado desperto, ou estado iluminado, ele compartilha uma presença, compartilha um silêncio, compartilha algo que está fora do conhecido. E aí a gente acaba entrando na carona desse silêncio, dessa graça, e é algo indescritível. Então fica o convite no primeiro comentário fixado. Tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, já faz um comentário trazendo perguntas para a gente poder ler aqui em outros videocasts. Mestre, gratidão. O livro O Caminho Infinito, capítulo Sabedorias do Caminho Infinito, mestre, o Joel, numa pequena frase, ele fala o seguinte: não busque o contato com Deus para que ele ajuste, mude ou sane o sonho. Essa questão do sonho é bem interessante. Dificilmente o ser humano